Olá, professora! Tudo bem com você? Me diz uma coisa, você já levou as suas crianças para fazer um passeio pela escola? As crianças têm ficado cada vez mais tempo na escola. Algumas ficam mais na escola do que em casa. E algumas vezes elas ficam muito dentro da própria sala ou em alguma área comum, mas não conhecem de fato toda a escola. E isso é muito importante para ampliar as relações dessas crianças e também para gerar mais aquela sensação de pertencimento, dela de fato conhecer o espaço que ela está, conviver com mais pessoas, se reconhecer naquele ambiente. Isso ajuda inclusive na segurança das crianças. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas de transformar um simples passeio pela escola em aprendizagem. Tudo na prática para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. 5 formas de você fazer isso. Então, antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Estando inscrita, com as notificações ativadas, você não vai perder nada. Bora para a nossa primeira sugestão, que é caça aos sons. Sair com as crianças da sala e fazer um passeio pela escola. E aí a gente pode andar em fila, andar todo mundo junto. Tem várias formas de fazer isso. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. O fato é que você saiu da sala e está andando pela escola com as suas crianças, bebês ou crianças. E aí a brincadeira vai ser procurar sons. Então vamos tentar ouvir barulhinhos que tenham na nossa escola. E escola é um ambiente muito gostoso e ao mesmo tempo muito barulhento, então terão vários sons para as crianças identificarem. E aí vem as perguntas. É uma pessoa? É um objeto? É uma criança? É um adulto? Está conversando? Está cantando? Então, além de identificar, de ouvir os sons, a gente vai conversando com os bebês e com as crianças sobre quais sons são esses, quem está produzindo e quais são esses sons. E aí a gente pode, inclusive, levar as crianças até o som de fato, às vezes visitar uma outra sala, entrar num espaço que uma outra professora esteja brincando, esteja fazendo uma atividade e fazer aquela relação ali, fazer uma visita, tudo procurando esses sons. É importante que você faça muita conversa com as crianças sobre os sons. Então, pode fazer aquele passeio, voltar para a sala e fazer uma roda de conversa, se você tiver turmas ali de 4 e 5 anos. Se a sua turma for de 0 a 3 anos, eu sugiro que durante o passeio você já vai falando sobre, já vai conversando, já vai perguntando, para que não guarde tudo para uma roda depois, porque eles não vão ter tanta facilidade nessa conversa, nessa troca, se a gente deixar para depois. A segunda sugestão é exploradores de cores e formas. Vamos sair pela escola procurando cores e procurando formas. Se você trabalha com turmas de 0 a 3, você pode focar até mais nas cores do que nas formas, mas o fato é que mesmo sem saber o que é um círculo, o que é um triângulo, o que é um retângulo, as crianças encontram essas formas, elas mostram pra gente, pega, quer colocar na boca, quer mostrar, né? Então, procurar essas formas na nossa escola. Quais são as formas que a gente pode encontrar? Quais são as cores que a gente vai encontrar na nossa escola? Então, fazer esse passeio, trabalhando a questão das cores, trabalhando essa socialização, trabalhando as formas, trabalhando o pareamento de cor, não só o reconhecimento, permitindo com que as próprias crianças busquem e explorem da maneira delas. Uma terceira sugestão é um mapa da escola. Imagina que a gente vai em vários ambientes e a gente pode desenhar esses ambientes. Então, se você tiver crianças que estejam nessa fase de construir desenhos e tal, você pode fazer os desenhos dos ambientes e depois esses desenhos vão funcionar como um verdadeiro mapa, né? Algumas crianças fizeram o desenho do refeitório, outras do parquinho, outras da nossa sala, outras da
sala de tal turma, enfim. E quando a gente junta tudo, vira um verdadeiro mapa. É muito legal para a gente trabalhar a noção de espaço, lateralidade, organização espacial. É muito importante para a criança desenvolver essas habilidades. Agora, se você trabalha com crianças menores, com bebês, você pode explorar os espaços para fazer o desenho, fazer arte de maneira geral em diferentes espaços. Por exemplo, Vivian, na minha sala tem uma parede de azulejos e eu levo as crianças ou os bebês lá porque a gente pinta naquela parede. E às vezes também eu trabalho com tinta dentro da sala. A ideia é quais outros ambientes eu poderia explorar para que as crianças brincassem ou desenhassem ou usassem, né, tinta ou com massinha também, com argila. Podem ser outros materiais. Eu estou usando a tinta aqui como exemplo, mas poderiam ser outros materiais. Então, de qualquer forma, você vai mapear a escola, seja construindo o mapa com as crianças a partir dos desenhos das crianças, seja ocupando mais espaços do que aqueles que as crianças já estão acostumadas para brincar ou para produzir arte. Quarta opção, quarta sugestão de passeio aí pela escola que a gente está transformando em aprendizagem é um jardim investigativo. Vivian, na minha escola não tem jardim. Usa o espaço que você tiver. Tem um quintal? Tem algum vasinho com planta? Tem uma hortinha, mesmo que seja pequena? Usa o espaço que você tenha para investigar. Então, o que a gente tem naquele espaço? Tem cores, tem bichinhos, tem plantas, tem folhas, tem, de repente, fruta, tem alguma folha que a gente pode experimentar? Então, pode ser que tenha uma salsinha, uma hortelã, alguma coisa que dê para as crianças experimentarem. Então, fazer a investigação nesse jardim. Como que é o ambiente, como está o tempo, se está batendo sol, se está caindo chuva, se a gente precisa regar. Então, toda essa parte de investigação no ambiente externo, pensando em natureza. E aí, se você não tem um super ambiente, cria da maneira que dê para você, levando um vasinho, plantando uma hortinha em garrafa PET, algo simples, fácil, que não vai gerar custo, mas que é importante para o desenvolvimento da criança e que amplia o olhar da criança para a escola, para enxergar a escola por outros ângulos, né, por mais aprendizado, não só a partir da sala ou do parque, que são os que as crianças costumam mais utilizar. E a quinta sugestão é história em movimento. E se nós andarmos pela escola contando uma história? Pode ser a nossa história, pode ser a história da escola, ou pode ser uma história que as próprias crianças vão criando. Se você trabalha com crianças que já falam, você pode sair da sala e começar, olha, esse é o passeio pela nossa escola. Aí, cada um vai contar um pouquinho do nosso passeio. A Pro vai falando o nome de cada um. E aí você fala, agora é o Miguel, por exemplo. Aí o Miguel vai, a gente está passando pelo parque. O parque é muito legal porque tem o escorregador e tem o balanço. Legal, Miguel, continua, Beatriz. Agora a gente vai na sala da Pro tal, que ela é responsável pela turma dos bebês. Enfim, a criança vai contar do jeitinho dela, o que ela tá vendo, o que ela gosta. E aí vai trocando para que todas as crianças tenham oportunidade de construir essa narrativa a partir dessa visita, né, pela escola. Vivian, mas eu trabalho com crianças que não falam ainda ou estão começando a falar. Então, você mesma pode colocar essa história e, a partir da sua história, as crianças podem apontar objetos, correr para buscar objetos. Por exemplo, olha, agora no nosso passeio a gente chegou no parque da escola. O parque da escola tem muitos brinquedos. Aí a gente vai fazer assim, cada um vai escolher um brinquedo e vai brincar lá rapidinho e volta pra gente continuar o passeio.
1, 2, 3, pode ir. Aí as crianças vão, cada um vai num brinquedo e tal. E aí você chama de volta, vamos pessoal, vamos continuar o nosso passeio. E aí eles retornam e continuam o passeio. Então, apesar de você estar contando a história, ou narrando da escola, ou das próprias crianças, ou a história da escola, enfim, eles vão participando. Olha, aqui nesse ambiente a gente tem, por exemplo, as bandejas onde a gente almoça. Cadê as bandejas? Aí eles vão, apontam as bandejas ou pegam, enfim. Então, algo que seja bastante interativo, para que a criança perceba que ela faz parte de tudo isso. E é muito doido pensar que a criança tá todo dia na escola, a criança fica horas ali dentro, e às vezes ela não conhece as outras crianças da turma ao lado, às vezes não conhece a professora da sala ao lado. Então é muito importante sair da sala, não só para os espaços que você já está acostumada, mas para espaços que você de repente nunca nem pensou em explorar e fazer um passeio grandão mesmo. E nesse passeio lembrar das pessoas, né? Então, se tiver um porteiro, uma cozinheira, uma pessoa da família, da cozinha, enfim, quem tiver na escola, a gente pode conversar com essas pessoas, deixar as crianças fazerem perguntas para as pessoas, né? Se a pessoa gosta de trabalhar ali, quanto tempo ela trabalha ali, enfim, para que a criança sinta-se mesmo dona da escola, sinta-se parte da escola. Além disso, é uma super atividade que enriquece o aprendizado, que enriquece a questão da socialização, né? Relacionar-se com os outros. É algo que vai ficar na memória das crianças, que as crianças vão poder contar para as famílias, e super divertido para um dia que você tenha planejado, né? Essa possibilidade. É claro que não é sempre que dá para fazer esse tipo de atividade, é legal avisar também as outras turmas aquilo que vai acontecer, para eles estarem esperando, para você fazer uma visita nas salas, enfim. Então tem que haver sim um pequeno planejamento, mas é um planejamento rápido, é um planejamento prático, que não requer grandes transformações ali no dia a dia, não requer nenhum material especial e é super rico para as crianças. Agora me conta, você já fez passeios assim pela escola? E se você já fez, você está lembrando de colocar essa parte de aprendizagem, essa parte educacional mais presente ali no dia a dia desses tipos de passeio? Coloca aqui nos comentários, pega o link desse vídeo, encaminha para sua colega da educação infantil e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até já!